tarde. Eu sou o Volmer Rego, publisher da revista Escola Legal. No nosso canal, a Escola Legal Conversa no YouTube, hoje a gente vai conversar com Renata Taveiros de Saboia, economista pela FEA USP, especializada em economia comportamental aplicada ao marketing pela Yale University e é pós-graduada em neurociência aplicada à sustentabilidade de pessoas e organizações na Faculdade de Medicina da Santa Casa, professora de neuroeconomia nos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e da FIA. Renata, é um prazer tê-la conosco. Vamos bater um papo a respeito dessa seu conhecimento de neurociências e economia comportamental. Renata, começando pela base, como é que você imagina que se pode educar crianças, né, nessa questão da economia comportamental? Você fez um curso, apresentou e coordenou um curso para o Banco Votorantim, é isso? Explica para a gente como é que isso funcionou. Tá, então, na verdade, não foi um curso para o Banco Votorantim, eles têm um instituto que faz trabalhos em regiões da Grande São Paulo, que é o Instituto Criança é Vida, e eles contam com multiplicadores. Então, na verdade, esse projeto desenhou um programa de educação financeira para essas crianças e essa educação financeira, esse programa foi disseminado por multiplicadores. E ele conta o que era diferencial desse trabalho era a possibilidade de que essas crianças criassem o material, tivessem uma experiência própria de como é fazer a gestão do recurso, que vai desde o consumo até a poupança, até guardar o dinheiro para alguma coisa que eles querem no futuro, enfim. E tudo isso partindo de um aspecto de uma experiência praticamente sensorial, onde eles construíram o material e a partir desse material construído eles tinham essa experiência e essa experiência que é o motivador do aprendizado sobre como lidar com o dinheiro. Certo, que interessante. Subindo um degrauzinho na escada, né, a gente chega para o adolescente, né, o jovem que está meio envolvido hoje com computadores, com as telas piscando, os celulares, informação super rápida. Como é que é a orientação nesse sentido para essa molecadinha? Para os adolescentes, o que a gente tem que fazer é justamente o inverso. A gente precisa utilizar as ferramentas atrativas que fazem parte da vida deles para poder oferecer o conhecimento que eles querem. Então, eles querem muito ter autonomia, eles querem muito ser independentes, eles querem muito serem investidores. Então, eu dei agora assim, um curso numa escola de São Paulo, que é a Avenues, que os alunos queriam montar um clube de investimento. Por quê? Porque é legal muito dessa coisa da tela, né, das ações, da carteira de investimentos, né? Tem uma atração, é quase como se fosse um videogame. Então, vamos montar um clube de investimentos? Vamos, mas você tem que voltar e introduzir conceitos importantes. Então, o que é Selic? Qual a diferença de taxa de juros simples e composta? O que é política monetária? O que é política fiscal? Né? E invertendo um pouco a lógica, entendendo de onde esses alunos estão partindo, onde eles querem chegar, qual é o dia a dia deles, você traz esse conhecimento e ensina eles a usarem as ferramentas. Então, como é que usa bem um app de controle financeiro? Né? O que você precisa saber para eventualmente ser um bom investidor? Que risco você corre quando você vai investir na bolsa? Então, parte da vida deles, do cotidiano deles, das telas, desse dinamismo, para poder colocar dentro da vida deles os conhecimentos. Que interessante. Renata, eu vi também que você foi uma co-idealizadora, né, de um grupo de estudos em economia comportamental, mas aí já num nível superior, né, um degrau acima, na FEA da USP, e também membro da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto no INSPER. O modo de dirigir a informação e de traduzir esse conhecimento para essa turma já é um pouco mais diferenciada. Né? E aí a gente fala de duas situações diferentes, né?
uma situação foi essa formação, essa cocriação desse grupo de estudos, que foi originalmente fundada em colaboração com alunos formandos da economia na fé, que tinham esse interesse. Então, para esses alunos, é um mundo novo que se descortina e que é muito encantador. E essa disciplina, economia comportamental, é muito nova. Ela é nova em geral e no Brasil muito. Para você ter uma ideia, a disciplina de economia comportamental começou a ser oferecida na fé há 1 ano e meio atrás só. Mas os alunos já têm acesso à informação. Esse mundo de hoje ele é muito dinâmico, né? E os jovens estão vendo que isso está fazendo sentido, né? Essa aplicação dos insights comportamentais está acontecendo em diversas áreas, como design, como user experience, marketing, evidentemente. E os alunos estão antenados. E eles querem aprender e eles querem aplicar. Então, foi muito interessante, eu dei esse start junto com esse grupo de alunos recém-formados, saí e eles continuaram. Uma das alunas, ou duas, inclusive, estão trabalhando num centro de aplicação de insights comportamentais na Prefeitura de São Paulo. Então, é um conhecimento novo que eles, nossa, assim, absorvem com toda a energia, com toda a força e vão levar adiante também com muita força, né? E o outro lado, assim, mais adiante, a aplicação disso, como é que a gente pode aplicar, seguindo um pouco essa ordem, né? Só que não agora políticas públicas, mas iniciativas públicas e privadas, visando esse impacto social e essa transformação social. E aí o INSPER tem justamente esse grupo, não é só de recém-formados, nem de universitários, na verdade é um grupo multidisciplinar bastante grande, de pessoas interessadas em entender como é que a gente pode criar negócios que inclusive gerem renda, gerem receita, cujo objetivo, cujo tema, cuja atividade principal seja gerar impacto social. E os insights comportamentais entram justamente quando a gente vai olhar, entender e ler um pouco, né, essas pessoas e a necessidade do ponto de vista de quem está usando o serviço, né? Como se a gente invertesse a lente. Então, não é a empresa, o negócio que oferece uma solução que ela acha que é a mais adequada, mas como é que aquelas pessoas que estão naquela situação, o que elas precisam, como elas vão se beneficiar de fato de alguma coisa. E aí você cria soluções que são totalmente adequadas ao contexto e que escutam a pessoa, então é uma participação conjunta e aí sim você consegue muito mais eficiência na criação dessas soluções. Deixa eu dar continuidade um pouquinho. É possível imaginar a economia comportamental como uma disciplina nos cursos de educação básica? Então, quando a gente pensa em economia comportamental, né, do que a gente está falando? A gente está falando de introduzir e incorporar aspectos mais subjetivos e emocionais à tomada de decisão e à tomada de decisão econômica. Então, a primeira coisa é a gente ensinar para essas crianças como é que a gente faz uma boa gestão de recursos escassos. Que isso tem a ver com a economia e é toda a discussão que acontece em torno da educação financeira. Agora, não adianta você fazer uma entrada só. Eu vou oferecer um curso de educação financeira, vou oferecer um curso de economia comportamental. Isso não é eficiente, né? O que vai funcionar, e acho que sim, é disruptivo e transformador, é a gente entender que mesmo quando a gente está falando de dinheiro, mesmo quando a gente está falando de tomada de decisão em situações que supostamente deveriam ser racionais, a emoção é um fator importantíssimo e ela está presente o tempo inteiro. Então, se a gente conseguir ensinar para as nossas crianças que as decisões, os comportamentos e as escolhas têm componentes racionais e componentes emocionais e que esses componentes emocionais funcionam de uma maneira específica, então a gente tem o viés de confirmação social, que a gente quer fazer parte. Então, o contexto, o entorno importa. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente segue aquele que a gente acha que sabe mais, ou o grupo. Uma série de comportamentos que não têm origem na racionalidade, se a gente ensinar isso para a criança e elas podem aprender isso de pequenininhas, a gente consegue ter um salto qualitativo muito grande em termos de formar seres humanos atuando nesse mundo. Seria uma forma de capitalismo humanista que a gente está se aproximando? Será que existe isso? Eu acho que
Não sei, assim, eu estudei economia, né? E uma das coisas que eu mais gostei na faculdade de economia, uma das disciplinas que mais me encantaram, na verdade, as disciplinas, né? Eram as disciplinas que justamente traziam o aspecto humano, que faz parte da disciplina econômica. Assim, eu fui aluna do Eduardo Janetti. É, é, Era incrível. E ele fala da humanidade, né? E hoje ele é um filósofo. Eu encontrei com ele recentemente no lançamento de um livro. Professor, o seu trabalho é incrível. Eu quero ser a economista que o senhor é. O senhor foi assim a pessoa que mais me influenciou, que me inspirou na minha carreira e no que eu quero fazer como economista. Enfim, realmente eu falo para os meus alunos da pós, né? Eu sou fã de carteirinha, assim, eu acho o Eduardo incrível. Pela forma como ele vê o mundo, né? Pelas soluções que ele dá, pelas perspectivas absolutamente inusitadas que ele tem, né? Para as soluções dos problemas. E não estou aqui defendendo a política dele, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, como pensador, ele é incrível, né? E ele eu acho. E ele responde para mim assim: mas eu não sou mais economista, Renata. Eu sou mais um filósofo agora do que um economista. E eu respondi para ele: pois então eu quero ser a filósofa que o senhor é, né? Por quê? Porque traz essa humanidade com muita clareza e com muita presença, né? O tempo todo quando a gente está discutindo economia e quando a gente está discutindo organização social. Então, uma das matérias lá era organização social do Brasil, econômica e social. Né? E essa interação entre a organização social, que depende dos indivíduos, que leva a uma economia, sempre foi uma coisa muito forte para mim. Então, do meu ponto de vista, a economia sempre foi humana. A questão está em como é que a gente divide a tomada de decisão. Como é que a gente elenca os atores, né, que vão tomar determinadas decisões? Serão decisões mais centralizadas ou serão decisões mais distribuídas? Né? Quem tem mais habilidade, capacidade e possibilidade concreta de realizar que tipo de ação? Então, infraestrutura precisa de uma organização maior. Talvez esse tipo de decisão precise estar num órgão governamental, né? Mas talvez as decisões do mercado e da eficiência e da competição funcionem melhor realmente na iniciativa privada, né? Onde você deixa de lado privilégios e monopólios e etc. Né? Então, talvez esse sistema híbrido ainda capitalista, com toda a certeza humanista, possa contar com papéis adequados para diferentes atores. E entender quem concordaria. Pessoas que querem fazer parte desse novo momento de sustentabilidade, né, de comunhão, de um mundo comunitário maior, que estão interessadas e que compreendem que você trazer a melhora da condição de vida para o próximo melhora a sua também. Quando você muda o enfoque e vai olhar para as necessidades emocionais dessas pessoas e você apresenta isso para essas pessoas desta maneira, você tem gente sim que acha muito bacana, que fica muito feliz e satisfeito em investir sem que o retorno seja financeiro, porque vê valor no retorno diferente. Então, eu acho que se a gente conseguir traduzir e encontrar essa necessidade de participação que todos nós temos, essa ideia de que por que o viés de confirmação é muito importante? Porque a gente tem que fazer parte de uma sociedade. E quando a gente salienta isso e a economia comportamental tem essa possibilidade, a gente consegue encontrar esse sistema híbrido, né? Onde sim funcione o mercado, onde sim o governo seja o responsável por coisas muito importantes e grandes, como a infraestrutura, por exemplo, e que os agentes econômicos sejam parceiros e possam colaborar e, na verdade, serem os agentes fundamentais dessa distribuição de riqueza, sabendo o que é melhor para todo mundo. Então, eu acho que a gente consegue, de alguma forma, sair dessa dicotomia. E a gente está um pouco nesse caminho, na minha perspectiva, né? E essa pandemia, com todas as confusões, com a gente não saber com certeza o que vai dar, ninguém pode prever qual será esse novo normal, ninguém tem a menor ideia do que vai ser. Mas tem uma transformação, mesmo que pequena, que é o olhar para o outro.
Ah, vai persistir? A gente não sabe, mas de alguma forma isso aconteceu e não tinha acontecido antes, né? Então, abre-se uma porta. Tá certo. Será que isso chega lá em cima, nos ministérios da economia, nos centros decisórios de poder? Acredita nisso? Então, assim, eu não sei e eu acho que já existem algumas iniciativas interessantes, né? A gente viu isso muito forte na Inglaterra e nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, nos últimos governos. A gente está vendo uma mudança mesmo para governos muito mais centralizados e muito mais de direita e muito mais tradicionais. Então, esse pêndulo, né? Vai para lá e para cá, então a gente não sabe a abertura que a gente tem. Mas eu acho que, de maneira geral, as pessoas estão mais atentas e as pessoas estão mais, em geral, né, conhecendo um pouco mais. E acho que um pouco do meu trabalho, né, um pouco do que me motiva e o que me motivou a ir para essa área e a falar, e a dar aula, e a fazer palestra, né, e a pensar a educação financeira em todas essas vertentes que a gente conversou, um grande motivador para mim é que com isso tudo a gente seja capaz de formar cidadãos mais capazes de fazer melhores escolhas em prol do todo. Né? Então, acho que aqui no Brasil, principalmente, o que falta é a formação de um cidadão. Né? Quem é o cidadão brasileiro? A gente não tem essa pessoa. Né? A gente não tem essa formação. Que antes lá tinha a tal da educação moral e cívica, né? Que era essa tentativa, né? Mas existia um pouco mais da ideia de cidadania. E que eu acho que isso falta, a gente ter uma capacidade crítica de ler um programa de governo, de entender o que a pessoa está falando, né? Para que a gente possa efetivamente mudar e cobrar, né? E ver o que os nossos representantes estão fazendo, mas para isso a gente precisa se formar como cidadãos. Né? E esse é um pouco o motivador, o meu desejo, e é o que realmente faz com que eu faça esse meu trabalho. Foi muito interessante, muito obrigado. Eu gostaria de poder contar com você, Renata, para próximas ocasiões. Eu acho que muito esclarecedor e as pessoas realmente precisam tomar bastante contato com esse nível de pensamento, essa forma de encarar. Talvez um novo normal esteja por aí, né? Vamos torcer por isso. Uhum. Gostaria muito de agradecer e esperar que você possa colaborar conosco numa próxima situação. Tá bom? Uhum. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui e sim, conta comigo. Tá. Até logo, Renata. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.